filmando já? Uhum. Tô aqui já? Linda. Bom, vamos lá. Nossa, eu estava muito preparada para falar uma coisa, mas aí a gente conversou algumas coisas lá fora. Já fez assim, ó. Rapidinho ali na porta ali, ela estava me falando que ela está esperando para entrar para o desenvolvimento mediúnico. Eu até comentei que tem uma galerinha esperando para entrar no desenvolvimento, né? E aí ela estava contando bem rapidamente a caminhada dela e os processos das casas que ela foi e que foram processos ruins, casas abusivas, enfim. E isso existe, né? Isso existe muito dentro da Umbanda. Eu, não só o seu caso, mas eu ouço casos de casas, de terreiros, que na verdade não são terreiros, não são as casas e também não é a Umbanda, mas sim os dirigentes da casa, né? As pessoas que fazem tudo o que acontece lá dentro, né? Então, existem muita coisa feia por aí, existem muitas pessoas que abusam da fé, de fato, e que a gente precisa, assim, ficar muito atento, e que quando depois a gente não encontra, é tão difícil começar a encontrar outra casa, né? É tão difícil sair em busca para encontrar uma outra casa, para entregar a coroa, para ser inserido na egrégora, na corrente. É muito difícil, é muito difícil. E a minha casa aqui não é uma casa de muitas pessoas, sabe? Aqui não é uma casa de muitas pessoas. E eu, às vezes, fico pensando, né, por que essa casa não é de muitas pessoas? Por que será que essa casa não é de muitas pessoas? Já tive, tá? Já tive uma corrente mediúnica enorme, fazia gira aqui na sala, tirava tudo da sala para conseguir manter a gira aqui. E aí, às vezes eu fico pensando, por que será que essa casa não é de muitas pessoas, não é de muitos médiuns? E médiuns que acabam ficando, que acabam se mantendo aqui, são médiuns que ficam por muito tempo, né? Médiuns que ficam por muito tempo. Óbvio, vocês sabem do Guilherme, que está aqui há 19 anos, mas depois do Guilherme eu tenho um grupo que está aqui, acho que há 8 anos, é bastante tempo, né? Já dá para contar uma história de 8 anos aqui, né? E aí essas pessoas acabam ficando na casa. Por que será que vocês ficam nessa casa? Será que alguém sabe por que essa casa é uma casa de poucas pessoas? E por que vocês acabam ficando nessa casa? A gente tem alguns médiuns aqui, algumas pessoas que querem entrar para o desenvolvimento mediúnico. Será que vocês ajudam eles? Sim. Quem vem? Quem vem falar? Vem. Tem uma caixinha lá? Senão eu tiro o meu, ele fala pertinho de mim e funciona. Eu sei por que essa casa é de poucas pessoas, né? Eu preciso saber se meus médios sabem por que essa casa é de poucas pessoas. Tá funcionando, Guilherme? Sei, tá funcionando. Tá verdinho. Tá verdinho, funciona, né? Verdinho funciona. Por que essa casa é de poucas pessoas, de poucos médios? Eu acho que porque não é fácil. Não é porque não é fácil, porque não é difícil, né? Ela é intensa. Eu acho que é isso, uma casa intensa e não é todo mundo que tá pronto pra intensidade. Então acaba vindo
poucas pessoas. Porém, as pessoas que entram em afinidade com essa intensidade encontram um lugar que não tem fim. Então, a senhora falou na semana passada que o desenvolvimento não tem fim. É isso, o desenvolvimento não tem fim. As nossas giras, não vou falar que não tem fim, tá? Ela acaba eventualmente. Às vezes demora um pouquinho. Mas nunca, em 19 anos, a gente nunca teve uma gira igual a outra. E eu não tô falando só de gira de atendimento, ou só de desenvolvimento, ou só de festa. Tudo é diferente. E parece que cada ano, ou cada gira, ou cada sessão, a minha impressão, eu acho que a impressão geral é que é melhor. Então, não tem por que sair. E é uma casa de milagre. Então, se é uma casa de milagre, você tá aqui, você tá sendo desafiado, você tá vendo milagres na sua vida, você tá vendo milagres na vida dos outros, na vida da assistência. Não tem por que sair, a não ser que você não se encaixe nessa intensidade. E, enfim, eu acho que é por isso. Perfeito. Valeu. Ainda bem que foi. Perfeito. Alguém mais sabe por que essa casa é para poucas pessoas? O que o Guilherme falou é perfeito, porque é uma casa intensa. Ele colocou muito bem. Não é que é uma casa difícil. Também não é fácil. Mas é uma casa que, além dela ter uma estrutura muito reta, além dela ter rigor, de ter regras e tudo mais, a nossa entrega, a minha entrega, a entrega espiritual, a gente entra em estado de flow. Eu não sei se vocês entendem o que é o estado de flow, mas a gente entra em estado de flow. É uma entrega de todos que aquilo vira um negócio incrível. E sim, 21 anos de terreiro, 21 anos quaresma diferente, trazendo coisas incríveis. Festas de Ogum, festas de orixás, amacis, desenvolvimentos, giras. A gente termina a gira, gente. Toda vez a gente termina a gira, a gente fala, gente, que doideira que foi essa gira. Que incrível que foi. Que, olha aquela hora, olha aquele momento, olha a corrente, olha o canto, ou olha isso. Enfim, então é tudo muito vibrado, né? Acho que essa intensidade que o Guilherme falou é incrível. E essa intensidade acontece porque eles, os médiuns, sabem perfeitamente o que estão fazendo aqui, o que vão fazer, o que vai ser cultuado, o que representa um amaci no dia de amaci, o que representa uma entrega, o que representa o porquê fazer isso, o porquê fazer aquilo, o porquê colocar pimenta no padê, o porquê colocar pinga, o porquê colocar fruta, o porquê. Então eles têm fundamento, eles têm a compreensão de tudo. Então a hora que eles não fazem por repetição, eles fazem por entrega. Porque eles sabem o que aquilo está representando, né? E aí eu acho que vem muito dessa intensidade. Tô errada, Guilherme? Não. Em absoluto. Em absoluto. Júlia, por que essa casa é assim? Eu acho que porque é para poucas pessoas, mãe. Isso. Eu acho que é porque a gente tem que tomar decisões e ter um posicionamento. Então, acho que desde que a gente entra, a gente é cobrado ter posicionamentos, né? Concordar ou não concordar, fazer determinadas escolhas dentro do que se apresenta, porque é intenso, como foi colocado aqui, e vai depender de cada um, tá afim, tá disposto ou não, né? Então, acho que a gente é muito tirado da nossa zona de conforto, e quem busca isso, acho que quem busca um desenvolvimento mediúnico, contínuo, que é esse que não tem data para começar, mas não para acabar, de certa forma está buscando uma reforma, está buscando melhorar, e isso é incômodo, né? Uhum. Então, é te tirar da zona de conforto e vai demandar escolhas, vai demandar
às vezes, sacrificar algumas coisas para que você tenha outras, né? Eu estou no meu 9º ano aqui e é isso, eu também recebo milagres todos os dias. Talvez não todos os dias, mas já presenciei muitos na minha vida, na minha família, em milhares de pessoas que já passaram nessa casa, e só reforça que minhas escolhas e meus posicionamentos até então foram os mais acertados, sabe? É isso aí. Boa, Júlia. Valeu. A Júlia também traz colocações bem interessantes, sabe? Quando ela fala esse contexto de fazer escolhas. Eu tenho aqui uma orientação que eu dou para os médiuns, e obviamente essa orientação que eu tenho é vinda do plano espiritual, né? Os próprios guias que lideram essa casa traz essa orientação para mim, então a minha função é, né, compartilhar com os médiuns. A gente não tem o hábito, a ideia de ficar falando, de ficar fazendo, de ficar fazendo terrorismo para vocês entrarem para o desenvolvimento mediúnico. A gente não tem o hábito de chegar e ficar falando assim, olha, se você não entrar, você vai se dar mal. Olha, se você passou, olha, veste o branco e entra. Não, mas eu não sei. Não tem escolha. A gente não tem essa coisa de ficar forçando vocês a entrarem no desenvolvimento mediúnico. Aqui a ideia é o desenvolvimento mediúnico, estar nessa casa ou entrar nessa casa para fazer parte da egrégora, né, da corrente, parte de vocês. Ou seja, já começa aí o posicionamento. Começa aí vocês colocando vocês têm que trazer para mim a ideia do eu quero entrar para o desenvolvimento mediúnico. Eu decidi, eu olhei, percebi, eu decidi. Os guias até fazem uma fala do tipo, você precisa desenvolver, você precisa, mas ele não faz isso num contexto aterrorizante, sabe? Uma obrigação. Isso tem que partir de vocês, é posicionamento de vocês. Aí, nesse lugar, nesse primeiro momento, vocês já começam a tomar, a se empoderar da autorresponsabilidade de vocês. Nesse momento, vocês já começam a trazer essa coisa dessa escolha pessoal de vocês, porque depois vocês vão ter que fazer escolhas no final de semana, por exemplo. Final de semana, vocês vão escolher ficar com a família ou vir para cá. A gente tem desenvolvimento mediúnico. E a gente tem horário para começar, a gente não tem horário para terminar. Estou errada, médiuns? A gente tem horário para começar, a gente não tem horário para terminar. Sabe? E olha, ultimamente a gente até tem almoço. A gente até tem janta, não é, filhos? Ultimamente a gente até tem almoço, até a gente tem janta, mas a ideia entra, a gente começa. O fluxo espiritual, o que a gente precisa fazer naquele dia, aquele momento, aquela hora é dedicação para aquilo. Então, de fato, não é uma coisa fácil. Não é uma coisa fácil. As pessoas estão mais ou menos acostumadas com desenvolvimento mediúnico de 2 horas. Já tivemos algum desenvolvimento de 2 horas? 2 horas a gente nem almoçou. Nunca. Nunca tivemos um desenvolvimento de 2 horas cravadinho no relógio. A gente começa. E o plano é o que a gente precisa fazer. Um equilíbrio do que precisa fazer na matéria e um equilíbrio com o que precisa acontecer no plano espiritual, sabe? E isso é entrar nesse lugar de decisões e de escolhas. Não sabemos que horas que vai acontecer, não sabemos que horas vai terminar. Já teve médiuns aqui que era dia de namorado, dia dos namorados,
e a médium, a gente estava em faxina, arrumação de terreiro, e a médium saiu com a mão de Cândida no dia dos namorados para jantar com o boy. Foi você? Saiu para jantar com o boyzinho ali, com bem, saiu para jantar com bem, né? Dia dos namorados cai na sexta de novo, viu? Então, dia dos Vai ter namorados. gira, tá, gente? Teremos giras, estamos aqui. Deu certo, casou, né? Funcionou, entendeu? Isso não afasta, né? Isso não afasta, não afasta. A gente tem uma ideia que para o plano espiritual não existe feriado, não existe essa coisa de férias. Não, o plano espiritual é diferente daqui. Se está tendo feriado, está tendo, mas para eles, então a gente está constante, a gente está contínuo, a gente não para, entende? A gente, talvez em algumas sextas-feiras, vocês, consulentes, ficam sem a gira, porque a gente mantém uma gira isolada para médiuns. Mas a gente não fica sem gira de sexta. A gente não fica. Minha filha está no hospital, está na UTI, está passando mal, tem gira. A filha está ruim, está com febre, tem gira. Tem gira. Entende? Eu estava ruim, estava passando mal, estava no hospital, tem gira. Então, é um lugar que tem que fazer escolhas, de fato. O tempo todo tem que fazer escolhas. O interessante que no começo é meio estranho para o familiar, né? É meio estranho para a mãe, para o filho, para o marido, pro namorado. Com o passar do tempo, o namorado vem, entra pra gira, entendeu? A gente do nada entrega uma roupa, assim, olha, caiu, ufa, entendeu? A gente do nada faz. Então, do nada a gente chama para um abominável. Então, assim, a gente. O pior de chamar é vir, né? Mas, enfim. Com o tempo, os familiares, eles estranham no começo, e a mudança de vocês, eles percebendo que vocês estão melhores, que as coisas estão fluindo melhor, que o caminho está abrindo, que o negócio está melhorando, que as questões de casa estão melhorando, esse familiar, esse marido, enfim, ele mesmo começa a falar, vai no terreiro. Vai porque lá está ajudando a gente. Ele mesmo começa a falar, vai lá porque você fica melhor. Eu conheço maridos maridos ateus, que fala para a esposa, vai porque a gente precisa passar uma semana melhor. Dá para sacar? Ele sabe, ele percebe, ele vê que a família, que a esposa fica melhor quando vem para cá. Então, com o tempo, o familiar começa a entender o que está acontecendo aqui e ele começa também a fazer parte, mas precisa de posicionamento. E isso nem sempre no começo vocês médiuns conseguem entender. Porque isso não é estalando o dedo, isso precisa de um tempo. E aí é isso, às vezes vocês começam, os médiuns começam, entram para a Umbanda carismática e aí não consegue segurar o fluxo e pede licença e se afasta. Enfim, Alguém mais sabe por que essa casa tem poucas pessoas? Gatinha, vai lá, gatinha. Por que essa casa tem poucos médiuns e esses médiuns que ficam? Porque eu acho que a constância é uma coisa difícil, sabe? Porque uma coisa é você ser desafiado uma vez. Uma coisa é você se superar uma vez. Uma coisa é você sair da sua zona de conforto uma vez. Uma coisa é você
abrir mão de um aniversário na sexta de um amigo uma vez. Mas eu sinto que conforme o tempo vai passando e essas situações vão se repetindo, as pessoas vão percebendo que vai ser isso sempre, sabe? Esse compromisso do vai ser isso sempre, não é que... porque, por exemplo, se você tá na assistência, você pode um dia, tem o aniversário do meu afilhado, tipo, eu posso não ir numa gira como assistência na sexta-feira, ir no aniversário, ir num show muito legal, ir numa coisa. Você tá aqui, você não vai mais fazer rolê de sexta-feira. Ponto. Sabe? Independente do que esteja acontecendo lá fora, você não vai mais ir no aniversário da sua mãe que caiu na sexta-feira. Sabe? O seu bichinho de estimação está internado e você vem. As coisas estão... O mundo tá caindo lá fora, sexta-feira de carnaval. Tem gira sexta-feira de carnaval. Dia dos Namorados, tem gira Dia dos Namorados. Então, assim, eu acho que isso, com o tempo, isso às vezes cansa as pessoas, sabe? Porque, e o que a Júlia estava falando, de que a gente tá sempre sendo colocado fora da zona de conforto e tá sempre sendo colocado em posições de superação, até pela questão, porque aqui a gente tá focado no desenvolvimento humano. Então, a gente tá aqui para ser pessoas melhores lá fora. Só que isso é todo santo dia. E é cansativo ser isso todo santo dia. Constância é uma coisa complicada. Constância é uma coisa que com o tempo eu sinto que vai cansando as pessoas, porque você faz isso por um mês e tá legal. Aí você faz no segundo mês, aí você faz no terceiro, aí você faz no quarto, aí você faz no quinto, aí você faz por um ano, por 2, por 3. Então eu sinto que as pessoas, elas chegam uma hora que elas cansam das escolhas, né? E de ser sempre colocado em posições desconfortáveis, porque a gente cresce em posições de desconforto. E isso não é uma coisa que vai acontecer uma vez, porque, por exemplo, você vai num retiro espiritual, e aí você vai num retiro, você passa lá 3 dias e você volta cheio de insights maravilhosos e eba. Foi 3 dias que você foi. E aí você volta pra sua vida, você escolhe se você implementa aquilo lá ou não. Aqui é todo santo dia. Todo dia você faz a escolha, todo dia você... Não é só de sexta, né? Não é só no desenvolvimento. A conexão existe, né? O tempo todo, né? A conexão existe o tempo todo. E é um desprendimento também, porque, por exemplo, já teve vez da mãe mandar mensagem na segunda-feira de manhã e falar: quem consegue estar aqui hoje à noite, é importante. E todo mundo larga tudo e vem. Exato. E já teve vezes da gente ter dias marcados aqui e de você gastar R$500 em coisa para ritual e chegar aqui carregando um monte de coisa, nananana, e chegar e acontecer de falar assim: a espiritualidade falou que não é pra gente fazer hoje, volta pra casa. E você volta. E tá tudo bem. Sabe? Então, assim, eu acho que ter esse desprendimento de o que quer que eu esteja fazendo aqui, porque eu acho que as pessoas também vêm com muitas expectativas, sabe? E aí vem com aquela expectativa de que eu vou entrar, eu vou incorporar, e vai ser lindo, vai ser maravilhoso. E aí chega aqui, os primeiros 3 desenvolvimentos é lavando o chão, passando pano, lavando cadeira. Ah, Agatha, aí acabou. Fala que incorpora, vai. A pessoa Mentira. A pessoa vem pro desenvolvimento a primeira vez com roupinha branca nova. É isso mesmo. Entendeu? Fala com que roupa incorpora, branca fala. nova. E aí passa o dia fazendo faxina. Fala que o guia-chefe vai chegar, entendeu? Vai riscar pontos. Mas as pessoas se frustram, sabe? Porque às vezes a pessoa chega com essa ideia de que vai chegar e vai incorporar e nananana. E não entende que é um processo, né? Passa 3 meses lavando o chão, passando precisa pano. Entender. Não chega perto sabe? De um momento de incorporação. E aí as pessoas não conseguem esperar com a confiança de que quando esse momento chegar, e vai acontecer, vai ser incrível. Então eu acho que essa constância de ser capaz, porque não é ser capaz de fazer a escolha uma vez, é ser capaz de fazer essa escolha todos os dias
pelo resto tempo. da sua vida, Uhum. sabe? Isso você precisa conseguir bancar. E conseguir bancar é difícil. É isso aí, é isso aí. Boa, valeu. Boa, eu sei que ela assustou, né? Ela assustou, ela deu uma assustada. Eu acho que eu vou guardar o microfone. Você quer ver? Vem. A Bruna quer falar. Consertar. Vai lá, isso. Vou tentar consertar. Vai lá, Bruna. Vou tentar romantizar para atrair novos médiums, porque, né? Brincadeiras à parte, né? Eu acho que quando as pessoas chegam aqui em geral, elas melhoram muito. Aham, verdade. Pode demorar um pouco mais, um pouco menos, mas melhoram, né? E geralmente não demora muito para acontecer essa melhora. E aí, juntando com tudo isso que eles falaram, de constância, etc., o que acaba acontecendo é que é muito fácil você vir quando você tá ruim. Agora, é difícil você vir quando você fica bem, e aí tem um monte de coisa para você fazer na vida e você tá bem agora. Então, você consegue fazer, só que você tem que vir, o compromisso continua aqui. Então, isso faz, né, com que algumas pessoas acabem esquecendo, né, do que elas vieram fazer. De como chegou, né? De como chegou. Então, elas melhoram muito, né? Nós melhoramos muito aqui e esquecem com muita facilidade. Acho que às vezes, né, falta essa percepção e abraçar isso como uma casa, que é o que nós fazemos aqui, né? Então, aqui vira a nossa segunda casa. A gente cuida daqui até melhor do que a gente cuida da nossa casa. Isso vira uma família, que acolhe até melhor do que, às vezes, a nossa família. Então, tem que ter esse espírito, né? Posso dizer que é a filosofia, né, da Umbanda carismática, talvez. Isso. Não sei se eu consertei, gente, mas acho que é isso que faz algumas pessoas desistirem. É isso, boa, ajudou, consertou. Leva o microfone, porque eu vou... Desliga, assim. Mas, sim, a Bruna falou lindamente. Estar aqui, a minha intenção é fazer uma mudança de vida do nosso ser, do nosso estado, e estar aqui é fazer essa mudança do nosso ser, do nosso estado, começa a mudar lá fora. Então, as coisas ficam muito diferentes. Aí a gente começa a ter mais convite, aí a gente começa a ter mais dinheiro, aí a gente começa a ter mais oportunidade, aí a gente começa a ter mais vontade, né? A gente entra num outro estado daquela pessoa que nunca comeu doce quando come se lambuza, né? Tanto tempo passando dificuldade, não tendo dinheiro, não tendo isso, não tendo aquilo. Aí quando começa a ter, a pessoa não consegue entender o equilíbrio. E aí ela mergulha nesse outro lugar, né? Então aí a pessoa realmente acaba fazendo essa outra escolha, né? De falar que estive aqui, ai mãe, eu estive aí, fiquei muito bem, melhorei muito e agora eu preciso cuidar da minha família, sabe? Então assim, não que antes não estava cuidando, todo mundo estava cuidando, toda a espiritualidade estava cuidando, né? Mas ela acha que agora ela é mais importante ali e não consegue entender por que ela estava conseguindo tudo isso, né? Então as pessoas acabam tendo essas dificuldades. O que a Ágata coloca dessa coisa, dessa constância de compromisso, de comprometimento, que é muito difícil mesmo, né? É muito difícil mesmo manter essa constância, é muito difícil mesmo entender aqui com esse propósito, com essa filosofia, como a Bruna coloca, né? As pessoas me perguntam muito o que é Umbanda carismática. Por que Umbanda carismática? O que a Umbanda carismática é? Sabe? O que tem a Umbanda carismática de diferente? E muitas vezes eu falo, poxa, a Umbanda carismática não tem nada de diferente dentro do contexto do que é Umbanda. A Umbanda carismática é Umbanda que cultua os orixás, que cultua a ancestralidade, que cultua
os povos originários, que cultua, respeita, que traz as filosofias, e a Umbanda carismática, ela comunga com todas essas potências, sabe? E ela traz aqui pra gente, e a gente perpassa por todas elas. A Umbanda carismática fala, conversa, interage com todas elas. Então, isso é muita potência. Isso é muita potência. A Umbanda carismática tem assentamentos de culto de nação, a Umbanda carismática tem assentamentos da própria natureza, dos povos originários, tem um altar que é todo conectado a essa coisa mais europeia, com os santos católicos. A Umbanda carismática tem uma doutrina, tem uma necessidade de aula, de conhecimento, de saber. Os médiuns precisam saber, não existe segredo. A Umbanda carismática tem a mãe de santo que tá conversando com eles de frente, que está segurando na mão, que está conhecendo a família, que está abraçando a família do próprio médium, sabe? A Umbanda carismática tem essa coisa dessa família que cria na corrente, deles entenderem que isso daqui é uma família também, que precisa ser cuidado, que precisa ser respeitado, que precisa ser alimentado. Então, tem coisas diferentes na Umbanda carismática, sim. E as pessoas que vêm para cá, às vezes vêm muitas pessoas para o desenvolvimento mediúnico, sim, mas poucas ficam, porque poucas conseguem fazer essa entrega. Poucas pessoas conseguem fazer esse mergulho. Poucas pessoas conseguem entender a profundidade disso tudo. Poucas pessoas conseguem lidar bem com o relacionamento, sabe? Eu lembro bem de uma pessoa, há muito tempo atrás, de um médium, que a gente se cumprimentava, e eu abraço todos os médiuns, né? A gente sempre tá ali, tá abraçando. E essa pessoa, esse médium, não conseguia abraçar. Ele não sabia, ele não estava acostumado a abraçar, sabe? Então, tem pessoas que não têm costume de abraço, tem pessoas que não têm costume de fala, tem pessoas que não têm o costume da conversa, que não têm o costume, tem pessoas que vêm de vidas tão difíceis que ela precisa ir aprendendo esses relacionamentos. E tudo isso precisa de tempo, precisa de processo. Muitas pessoas acabam achando e falando e acabam se afastando porque trazem a justificativa que não está sendo cuidada, que não está sendo tratada. E aí eu falo, quê? Como? Sabe? Como? Porque não faz nenhum sentido. Eu não sei se vocês já frequentaram outras casas ou não, ou como foi, mas eu vejo e eu garanto para vocês que poucas casas a mãe de santo ou o guia-chefe fica à disposição para falar com qualquer médium da corrente mediúnica a qualquer hora. Estou errada, filhos? O guia-chefe, o seu 7, todo final de gira ele fica sentado lá e ele vai ali, alguém quer falar, é uma disposição. Eu não tive isso. Eu não tive isso. Eu, na minha caminhada como médium, quando eu estava como médium frequentando as casas, eu frequentei 3 casas na minha vida. Nenhuma das 3 casas eu tive acesso ao pai de santo, à mãe de santo, eu tive acesso à entidade chefe.
Nenhuma dessas 3 casas eu tive acesso à entidade chefe, ao guia chefe. Nenhuma dessas 3 casas eu fui tratada, eu fui cuidada dentro do meu olhar, da minha percepção, dentro daquela coisa de sentar e contar o meu problema. Nenhuma dessas 3 casas eu tive a oportunidade de contar a minha história, contar o meu problema para aquela entidade ser tratada. É óbvio que dentro de um plano espiritual tudo estava acontecendo, tudo estava. Mas às vezes existe uma necessidade da pessoa ouvir, da pessoa entender, da pessoa sentir de repente um abraço e falar, calma, estamos juntos. Eu sei disso. Mas poucas casas a mãe dá essa condição, o pai dá essa condição de conversa, de acompanhamento, de auxílio. Entende? Então, as pessoas às vezes acabam não entendendo um processo. E necessita, né? Necessita de tempo, necessita de processo. Que mais? Eu acho que é isso. Tem mais alguma coisa para falar, meus filhos? Vocês lembram? Cursos, Anne! Cursos! Temos mais alguma coisa para falar? Olha, futura médium, tá vendo? Tá aqui, ó. Cursos. A Anne foi a primeira a comprar, assim, a gente acabado de colocar, a Anne já... Tuf! A Fanny fez assim, mãe, alguém já comprou? A gente foi... claro, né, Fanny? Aí não conta, né? A Anne, aí não conta. Cursos, gente, aqui na Umbanda Carismática, aí tem um outro Paranauê, na Umbanda Carismática, médium tem que estar com a bunda na cadeira, tem que estar assistindo aula, tem que estar acompanhando, tem que estar atento. Nossa, mas eu tô cansadíssima de saber sobre mediunidade, já sei, já tenho 50 mil anos de Umbanda, já vivenciei tudo sobre mediunidade, já sei quais são os tipos de mediunidade, já sei. Tudo bem que você já sabe, mas você não sabe o que eu sei. E olha que interessante. Olha que oportunidade você vir para saber o que eu sei, para saber se o que eu sei é bom para você. Porque é isso. Para você ser médium da casa, você vai precisar respeitar a minha fala, a minha conduta. Você vai precisar aceitar a minha mão na tua coroa. Então você vai precisar saber o que eu sei. Ou estou errada nisso? Minimamente, é muito bom vocês saberem o que eu sei. Às vezes os médiuns, e eles sabem disso, às vezes eu estou ali dando aula, eles não estão nem captando tudo aquilo, porque é muito além, é isso, filhos? Às vezes eu tinha uma médium que falava assim, eu não entendo nada que ela está falando, mas é incrível, e ela ficava assim, eu não entendo nada, mas nossa, sabe, tipo, e é isso, às vezes eu estou falando coisas que vocês não estão nem alcançando, não estão nem entendendo, porque eu estou falando às vezes coisas que vão muito mais além e você ainda está lá, começando, né? Então, nossa, eu não estou entendendo nada, nunca ouvi falar nisso, mas pelo menos vocês estão sabendo aonde vocês estão se colocando, se envolvendo. Então, médiuns precisam estar em aula. Além disso, vocês precisam ter conhecimento junto comigo. Eu não sou aquele tipo de pessoa que fica escondendo coisas, não falando coisas. O que eu quero é que vocês estejam me acompanhando. Então, vocês precisam saber a mesma coisa que eu sei. E aí, precisa estar em aula. E o que a gente tem em aula, a gente não tem nessa conversa, a gente não tem na gira, a gente tem em aula. É óbvio que em algumas situações, e aí eu sempre falo que existe uma necessidade real de administrar as coisas, né, de saber conduzir as coisas. É óbvio que hoje o Guilherme,
que já está aqui há 19 anos, que tem 2 filhos pequenos, que tem um monte de Paranauê, é óbvio que o Guilherme, eu dou umas folguinhas para ele, entendeu? Então, é óbvio que dá para entender que algumas coisas são difíceis e é óbvio que a gente precisa administrar. Mas quando vocês estão começando, vocês precisam entender que vocês precisam mergulhar. E essa casa é uma casa muito rápida. As coisas acontecem muito rápida, muito rápida, muito rápida. De uma hora para outra, quando você vai ver, você já fala, meu Deus, já é isso? Então, as coisas acontecem muito rápido porque a gente funciona, a gente trabalha muito rápido. A espiritualidade quer as coisas muito rápido, né? É uma casa de muita frequência. Então, estejam, e mesmo que vocês não queiram estar na Umbanda Carismática, mesmo que vocês não queiram entrar para o desenvolvimento mediúnico, venham entender isso aqui. Tenho certeza que vocês vão entender muita coisa do que pode estar acontecendo com vocês em casa, do que pode estar acontecendo com pessoas próximas de vocês. Esse curso vai estar presencial, ele vai estar online, que vai ficar gravado, que depois vocês podem ler e reler. Estar no presencial é diferente? Incrivelmente diferente. Incrivelmente diferente, né? Mas eu entendo que às vezes as pessoas precisam ficar em casa e ok. Mas tentem sempre nesses momentos fazerem essas aulas, esses movimentos presencial. Porque é sempre um telefone tocando, é sempre alguém entrando no meio e vocês perdem o fluxo da energia que acontece na aula, né? E depois dessa aula a gente ainda vai ter a aula de passe, a aula de descarrego, aí a gente ainda vai ter a aula de ervas no nível mais avançado. Então, a de ervas vai ser em junho, né? Mitos. Vai que cola. Vai que cola. Em junho a gente vai ter... em junho a gente vai ter o Mitos e eu quero abrir o ritual de espíritos não nascidos em junho ou julho. Eu quero abrir esse ritual porque a gente precisa, tá? Mas enfim, estejam acompanhando, participem, tá? Eu acho que isso vai ser super importante para todos. Combinado? Acho que é isso. Axé a todos, bora pra gira. Bora pra gira. Oi? Pra aula também, bora pra aula. Qualquer dúvida, pergunte e essa coisa dessa aproximação. Eu sou próxima, entende? Eu gosto disso e eu acho que é importante isso. Então, só conversem com a gente que a gente vai explicando, beleza? Muito axé a todos, bora, vamos trabalhar. Bora.